Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com o José Roberto Oliveira dos Santos. Ele é membro do Grupo de Estudos em Culturas Populares do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. Seja bem-vindo, José Roberto, ao programa Educação em Pauta. Olá, Bruno. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, para a gente poder compartilhar um pouco dos trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa, e dos eventos que são promovidos por ele. Na semana passada, você que está em casa, e esse é o tema do programa de hoje, aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Seminário Internacional África-Brasil, Cultura, Fluxos e Cidadania, que foi organizado por este grupo de pesquisa. Não é, José Roberto? Queria que você pudesse contar como é que foi o planejamento de um tema tão importante, sobretudo nesse momento onde a gente tem muito a intolerância, choques de realidade, de discursos, inclusive nas redes sociais, e aí a gente tem um momento para estudar e ver como é que está acontecendo no dia a dia essa cultura religiosa entre Brasil e África. Como é que foi esse planejamento? A organização do seminário ela ocorre num momento oportuno, na semana onde se comemorou o Dia da Consciência Negra, dia 20, que é uma proposta dentro das escolas, se debater o tema relacionado à questão da consciência negra, da cultura africana, da influência. E esse seminário ele ocorreu de 22, 23 e 24, terça, quarta e quinta-feira, onde houve palestras, foi organizado palestra, convites de pesquisadores de programas de pós-graduação da UNB, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e da própria Antropologia Social da UFRN, de Ciências Sociais da UFRN, e do programa de pós-graduação em Letras, também em Literatura da UFRN. Então foi um evento que conseguiu juntar pesquisadores que tenham como pauta essa relação da influência africana, tanto aqui no Brasil, mas não só no Brasil, mas também na América como um todo e também até na Europa. Tanto na questão religiosa quanto na questão literária, e de movimentos que envolvem questões sobre a ação de cidadania, foi também abordado dentro dessa semana, desse seminário internacional. É um tema bastante significativo, porque junta o sincretismo, junta uma religião que muitas vezes é vista por um lado negativo, ou penso eu que talvez seja a ausência mesmo de conhecimento dela que nos causa um pouco de preconceito, não é isso? Você acha que é isso também? Exatamente, acho que a maioria do preconceito ele surge exatamente dessa falta de compreensão do outro, ou de julgamento, um pré-julgamento, preconceito, uma concepção realizada sem um conhecimento realmente de como se organiza, de como se pensa esse outro. E historicamente toda a produção cultural de matriz africana, sendo a capoeira, sendo uma religiosidade afro-brasileira, ela tem um histórico de uma construção de uma representação depreciativa, sempre legada a algo marginal, algo diabólico. E a ideia é exatamente a importância de se discutir isso na escola, num espaço público e que isso é divulgado para a sociedade, também tem essa intenção de desconstruir essa representação depreciativa que foi construída ao longo dos séculos na cultura brasileira. Isso veio dentro da Constituição do próprio Brasil, Os escravos vieram com a sua religião e aí tiveram que, quase que misturar com... Hoje em dia, a gente, na religião própria católica, a gente tem uma espécie de junção, não é isso? Entre alguns santos, com alguns orixás, por exemplo, isso foi estudado? Como é que isso é apresentado dentro dessas temáticas de estudo? Essa questão do sincretismo religioso, ele é visto também como uma forma de resistência, de manutenção de uma cultura, de como a religiosidade não podia ser manifestada publicamente, dentro de um período colonial e até mesmo pós-colonial da sociedade brasileira. Houve essa forma de mascarar o culto dos orixás através dos santos. E aí você vai ver o surgimento de religiões como a Umbanda, por exemplo, onde vai ter elementos do cristianismo popular, do catolicismo popular, da doutrina kardecista, um pouco do candomblé ou de elementos da cultura de matriz africana religiosa, como o culto aos orixás. E vamos ter esse sincretismo,
que foi uma forma de resistência e de manutenção de uma religiosidade para tentar se manter diante de uma situação repressora. Hegemônica, né? E as forças contra-hegemônicas tentam meio que sobreviver. Em um momento, há muitos anos, eu não lembro quando foi, no Festival Literário de Pipa, o Mia Couto esteve aqui, né? E aí eu lembro de uma colega que fez uma pergunta entre as culturas, a africana e a brasileira, e ele dizia que existe essa mistura, mas o que é do Brasil é do Brasil, né? Trouxe a África e se reoxigenou. Então, quando a gente vai para a religião, dentro dessa religião afro-brasileira, que obviamente não tem como negar uma origem, mas o que a gente pode apresentar ou entender? Por exemplo, você falou da Umbanda. A Umbanda, ela nasceu e se originou do Brasil, o que ela trouxe da África e o que a gente teria para dizer assim, por exemplo, no Brasil, dentro dessa cultura afro-brasileira, a gente tem uma raiz muito forte disso. Bem, a questão religiosa, geralmente se questiona a questão da pureza, né? É uma religião que veio da África, mas no candomblé é uma religião que ela é formada exatamente no Brasil, que é diferente do que é cultuado na África, né? Na África existe um culto a determinado orixá, que geralmente era um culto de um ancestral, de uma determinada localidade, de um determinado rio, de um determinado povoado. E aqui no Brasil, devido a essa migração, devido a essa diáspora, né, da retirada dos escravos aqui para o Brasil, veio grupos de diversas etnias, né, com linguagens diferentes, Yorubá, linguagem banto, e esse encontro, né, dessas etnias aqui, desses escravos, né, a junção dessas divindades, né, vai se formar todo um panteão, né, que vai fundar determinadas práticas do candomblé, que vai se identificar também por nações, né? Vamos ter uma nação Nagô, uma nação Queto, uma nação Banto, né, uma nação chamada também Jeje Nagô, entre outras, né, a nação de Angola. Então essas nações, desses tipos de candomblé, vai ter uma variação linguística, né, e também de nomes que vão ser dados a essas divindades. Então assim, essa formação, ter uma base, né, africana, em termos de divindades a serem cultuadas, a forma de se cultuar essas divindades, mas que o arranjo, a organização, ela vai se ocorrer no Brasil, né, podendo ser considerada uma religião brasileira. A Umbanda, né, ela vai envolver, né, mais elementos, né, vai pegar um pouco dessa matriz africana, dessas entidades consideradas essas divindades, os orixás, e se misturar um pouco, né, no contexto, né, da doutrina kardecista, evolucionista, da prática da caridade, do karma, como também um pouco da crença do catolicismo popular de alguns santos e ter esse sincretismo e a formação de uma religião que alguns se consideram como genuinamente brasileira. Mas também eu considero o candomblé como uma religião brasileira, claro, com essa influência, né? Assim como a Umbanda também tem sua influência. Tem algumas regiões que a gente tem uma maior incidência de seguidores, por exemplo, aqui no Brasil, porque a gente fala muito, em Salvador tem essa questão da origem, né? Assim, cada região vai ter um determinado tipo de culto que se sobressai. Por exemplo, o candomblé, ele é mais divulgado e vai se espalhar do Brasil todo a partir de Salvador, né? Principalmente o candomblé Nagô, o Queto Nagô, Yorubá. Diferentemente no Rio Grande do Sul, que a gente vai ter a nação lá como um batuque, né, que é uma variação dessa prática religiosa de matriz africana. No Rio de Janeiro vamos ter o seu início, fundação e disseminação a partir do Rio de Janeiro, a Umbanda, que depois vai se espalhar por todo o Brasil, né? Aqui já na região do Nordeste tem uma coisa mais específica, né, que é a questão do culto do Catimbó, da Jurema, né, com forte traço indígena. O Maracatu, né, também, né? Maracatu? Não como uma atividade religiosa, né? Enquanto atividade religiosa... O Maracatu é mais voltado para... É uma dança, uma encenação, uma apresentação, um campo mais artístico, né? Da performance artística, da dança. Entendi. Diferente de uma prática, de um sentido, de uma relação com o sagrado, com o religioso, como ocorre na religião. Uma prática religiosa, né? No culto. Houve uma palestra de abertura, que o senhor já falou com a Stefânia Capone, né? Ela falou sobre esse processo de globalização da religião dos orixás, né? Além do Brasil e África, existem outras nações também que a gente pode citar? Tem até um novo termo que ela utilizou na sua palestra, chamada de Afro-Atlântida,
né, que é exatamente como essa religião de culto, esses seres, essas divindades denominadas de orixá, né, ele vai chegar e vai influenciar e ser influenciado, né, nos países da América do Sul, na América Central, na América do Norte e até mesmo na Europa, né, como é que se dá esse dinamismo, essa transnacionalização, né, que ocorre com a religiosidade, né, de matriz africana, né, em diversos países. Exatamente ela abordou esse processo, né, dessa globalização da religião. O que mais a gente teve como programação dentro desse evento? Bom, o evento ele teve uma abertura de uma exposição, né, denominada Um Mundo Narrado em Imagens, né, com fotos, desenhos e telas produzidas, né, por estudantes do curso de Ciências Sociais, a partir de um trabalho que elas fizeram. E foi a Ana Luísa Freitas e Luísa Medeiros, produziram fotos e imagens, como também de um artista plástico e candomblessista religioso, né, o Leandro Paz, apresentou algumas de suas telas, né, nessa exposição que ficou durante todo o período, né, do dia 22 até o dia 24, ficou exposto. Além disso, tivemos mesa, né, que ocorreu, mesas onde se discutiu a questão da literatura africana, os personagens, tanto da obra do Mia Couto, da Poliana. José, antes da gente entrar nessa questão das mesas, né? Você falou aí de duas alunas, são alunos da graduação de Ciências Sociais. Exatamente. E a pergunta que eu faço dentro do grupo de pesquisa, né? Obviamente que tem essa matriz forte, né, das culturas. Quantos professores ou quantos pesquisadores terminam participando efetivamente desse tipo de pesquisa? Bom, a pesquisa dentro dessa área ainda é marginalizada dentro da academia, né? Você vai ver a religião em geral, né? A religião, né? E também a gente vê a questão de espaços de divulgação, né? Acadêmicos, né? Ainda é pequeno, ainda é tímido, né? Apesar de ser há mais de 10 anos que a base de pesquisa existe, né? Mas comparadas com produção de outras bases ou de outras temáticas que são colocadas mais em destaque. Então a gente academicamente ainda está lutando para ocupar esse espaço, para dar voz a essa população considerada subalterna, que sofre do preconceito ao abordar essas temáticas. Eu espero que quem esteja assistindo possa se sentir pelo menos, no mínimo, curioso para pesquisar e procurar informações mais interessantes sobre essa área também. José, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas a gente volta ainda com a programação. E você de casa não saia daí, voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Já a gente volta depois do intervalo. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. A gente continua a conversar com o professor José Roberto Oliveira dos Santos, ele que é professor também do campus de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Está aqui como membro do Grupo de Estudos em Culturas Populares do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN, conversando sobre essa cultura e religião afro-brasileira. José, aqui no Instituto você também professor nessa área de cultura, né, ética, e como é que esses temas eles são transversalizados dentro dessa discussão da religião afro-brasileira? Exatamente, a gente tem um espaço maior nas disciplinas de área de humanas, né, como sociologia, filosofia, ou até algumas introdutórias de alguns cursos superiores, onde a gente aborda a diversidade cultural, né? E dentro da diversidade cultural a gente faz essa discussão do respeito com o diferente, com o outro, da existência, né? E de como se dá as relações e os conflitos entre grupos que pensam, que agem diferente. E aí, dentro dessa discussão, né, dessa diversidade, da pluralidade, a gente aborda a questão cultural e religiosa, afro-brasileira, afro-ameríndia, indígena, né? Tem como outras também a existência também, né? do NEAB, né? O IFRN ele tem um NEAB constituído, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do qual também faço parte, onde a gente está sempre se reunindo na promoção de eventos, né, que está sempre abordando essa temática e levando para os estudantes na educação básica. Esse foi o primeiro seminário, né? Promovido seminário internacional, promovido internacional. pelo grupo. Foi. Já ocorreu outros seminários, né, da base, na UFRN, em termos de um seminário internacional. Esse é o primeiro seminário
realizado pelo grupo, sobre a coordenação do professor Luiz Assunção. Ele que é o coordenador. Ele é o coordenador da base, né, e do grupo, e ele está sempre à frente nessas discussões e na articulação desses eventos. Ok, conversando um pouco ainda sobre a questão da programação, né? Como foi articulada essa mesa? A gente sabe que organizar um evento não é fácil, né? Sobretudo quando a gente coloca terminologia internacional. Mas como é que foram sistematizados esses temas a partir das mesas? Bom, o professor Luiz ele entrou em contato, né, com outras pós-graduações, além das ciências sociais, de antropologia, recebeu referências, né, de pesquisadores que estavam abordando a temática, né, da relação África-Brasil, tanto não só no aspecto religioso, mas no aspecto literário, como eu falei, das questões de cidadania, né, do que está acontecendo hoje, na atualidade, na África, em termos de movimento social, também essa situação. E a partir dessas referências de indicações, ele fez o convite a pesquisadores que têm, de certa forma, alguma relação com o FRN, né, como ocorreu de alguns alunos que concluiu o doutorado na UNB, que veio apresentar seu trabalho sobre o contexto da África do Sul contemporânea, né, da questão do corpo e da fala, da política, como também teve um trabalho que se refere também à religiosidade afro-cubana na Colômbia, né, de um pesquisador do Museu Nacional, da pós-graduação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, da UFRJ. Então foram feitos esses contatos, se juntou a esses trabalhos conforme a temática, se era religião, se era a questão do movimento da cidadania, se era a questão literária, e foi formada as mesas, né, com a contribuição de pesquisadores desses diversos programas. E você fez parte de uma, né? Eu participei, né, de uma mesa, né, com o tema da religiosidade, onde abordei alguns elementos da problemática da minha tese, que está em fase de conclusão, né, que foi sobre a Umbanda traçada em Sangue e Ervas, o sacrifício de animais em questão, né, no qual eu abordo essa temática, né, que já está tanto em pauta aí, às vezes, de vez em quando a gente vê na mídia, né, a discussão sobre uma lei de proibição do sacrifício de animais. Eu estou abordando essa problemática a partir da Umbanda traçada, no qual é uma prática de Umbanda que realiza o sacrifício de animais. Quais são as implicações, né, dessa lei, da pressão, da intolerância religiosa, do preconceito com a prática religiosa. Então você está estudando a fé e como acontece o culto e também como a sociedade enxerga essa prática? Mais do que a fé, ou como é que é a concepção do religioso sobre o sacrifício, eu estou estudando a relação, as implicações, né, de todo o movimento de atores, né, externos à religião, né, dentro de um processo de propostas de projetos de leis que visam proibir o sacrifício de animais, e como isso está afetando, né, a religiosidade, né, como é que ela se organiza em termos de resistência ou de acomodação, né, nesse processo, né, que é religioso e político. E os discursos hegemônicos das leis que normatizam esse tipo de conduta, por exemplo, tentar anular um tipo de prática religiosa, também são discursos orientados por um certo preconceito, terminam sendo, não é isso? Certamente a gente vai ver, a partir do século XXI, começa em 2013, a publicação de um projeto de lei, né, que dá margem à proibição do sacrifício, né, a partir de um projeto de lei sobre proteção dos animais. E aí sempre se tem esse discurso da proteção dos animais, mas que por trás, né, é claro e é visível, né, a orientação religiosa de quem propõe o projeto, né? Tanto que a maioria de quem propõe esses projetos, os deputados ou os vereadores, tem uma vertente religiosa protestante. Alguns são pastores ou ligados a igrejas evangélicas, e que às vezes tem um apoio, e se utiliza também no discurso da defesa dos animais para tentar coibir ou proibir a prática do sacrifício e, consequentemente, haver a extinção da prática religiosa, porque um dos fundamentos da prática da religião, tanto do candomblé ou da Umbanda traçada, ou de outras práticas religiosas que utilizam o sacrifício de animais. E aí a gente vê presente, claro, né, essa questão do preconceito, da intolerância religiosa, da não compreensão, né, da lógica que é utilizada num ritual de sacrifício de animais. Pensando em outros assuntos, por exemplo, o próprio racismo, né, ele existe e ele é discutido porque ainda existe muita intolerância, né? Mas você não acha que neste momento ainda, né, a intolerância não tem ajudado, por exemplo, para a gente discutir esse assunto, quem sabe hoje, ou então em seminários como esse, né, a intolerância termina sendo, dentro desse fio da navalha, né, o início então dessa discussão maior que vem por aí mais para frente, e a gente espera
possa ser desmistificado essa discussão, por exemplo? Apesar de garantias legais, de liberdade de culto, da ideia de um Estado laico, né, a gente vê hoje uma sociedade preconceituosa e intolerante, principalmente com questões religiosas. Parece que a religião ela envolve um sentimento das pessoas e isso aí acaba cegando, não enxergando o outro, né, como também uma pessoa de bem. Normalmente a visão que se tem de um religioso afro-brasileiro é de uma pessoa que faz o mal, uma visão negativa, mal, né? Depreciativa, ligada a algo diabólico. Principalmente pelo discurso, né, principalmente neopentecostal, de algumas igrejas neopentecostais, que demonizam as divindades cultuadas dentro dessas religiosidades afro-brasileiras. Então a gente vê hoje um forte crescimento dessa onda conservadora, principalmente no espaço político, ocupado por uma bancada evangélica, né, que tem esse discurso, né, que apoia esse discurso, né, de certa forma que acaba influenciando ou tentando prejudicar determinadas ações afro-brasileiras. Apesar de todo o avanço de conquista legal, de direito de exercer, de existir uma liberdade de culto no Brasil, dentro das instituições a gente percebe pessoas que ocupam cargos públicos como promotores, juízes, né, delegados de polícia, agentes da polícia, que deveria garantir de forma laica a lei, acabam externando, né, o seu preconceito na sua ação. Né, e são vários os casos de intolerância que são registrados. A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, recentemente foi considerado a Umbanda um patrimônio cultural e material da cidade do Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro é onde se tem mais registros de casos de intolerância religiosa. Paradoxo, né? Um paradoxo. Né? Existe um reconhecimento, uma luta que surge do próprio movimento dos religiosos, dos líderes, mas que realmente a gente, hoje, isso ainda é claro na nossa sociedade, a existência dessa discriminação e desse preconceito. Você disse no início da entrevista que, inclusive, se eu não me engano, alguns pesquisadores vieram do Rio, né? Para o evento. Esse tipo de evento e de pesquisa acadêmica, ele acontece em outras regiões do país também? Existe algum tipo de cartografia de estudos nessa área, quando a gente vem falar, por exemplo, sobre o Brasil, ou então, quem sabe, outros países também da América Latina? Não, existe toda uma rede de bases de pesquisas, de revistas, que são voltadas exatamente para o estudo da cultura afro-brasileira. Como eu falei, a constituição dos NEABs, né, foi a formação dentro das instituições de ensino do NEAB é um grande fomentador, né, de pesquisas, né, dentro dessa área, né, tanto afro-brasileira quanto indígena. Então a gente vai ter toda uma rede, né, dentro dos institutos federais ou das universidades públicas que tem a instituição dos NEABs, que está sempre movimentando essas discussões, fora as bases de pesquisa de professores que estão à frente, né, como exemplo aqui na UFRN, o professor Luiz Assunção, né, que levanta essa bandeira de estudo, né, da cultura popular, né, que está envolvido nas manifestações artísticas e religiosas. Eu já fiz uma pergunta mais ou menos parecida, mas é importante pensar sobre essa perspectiva também. Que tipo de outros temas eles transversalizam ou, a partir dessa matriz do grupo de pesquisa, também são elaborados? É óbvio que você está como membro do grupo, mas se você pudesse citar, quem sabe, um trabalho de um, de outro... Bom, o nosso grupo de pesquisa de cultura popular, culturas populares, porque não existe uma cultura, ela é bem diversa, ela tem praticamente duas linhas, né, duas grandes vertentes. A linha do estudo da religião, né, das práticas religiosas, né, não só afro-brasileiras, mas a gente vai ver estudos sobre rezadeira. A professora Lidiane Dauer está desenvolvendo também um trabalho, está em fase de conclusão também, sobre as bezedeiras, as rezadeiras, né, como também da Jurema, da Umbanda. Você vai ter pesquisas já realizadas, já feitas dentro dessa área religiosa, mas também tem uma outra linha, né, que é a linha exatamente dessas manifestações artístico-culturais, né, como um fandango. Foi feito um trabalho de doutorado também, de apresentação do fandango lá de Conguaritama. As práticas sociais. As práticas do teatro de boneco popular, né, a professora do IFRN, Zidalti, da Zona Norte, do campus do IFRN da Zona Norte, está desenvolvendo também um trabalho, né, terminou o mestrado e está desenvolvendo agora o doutorado com a temática do teatro de bonecos, né, popular. Temos também trabalho na área do samba, tem um colega meu, o Miro, também, que é da base, está desenvolvendo um trabalho agora também sobre o samba. Temos outro colega que está falando sobre a questão da religiosidade do Padre Cícero, lá no Juazeiro do Norte, no Ceará.
Então, são temáticas que envolvem exatamente aquilo que é produzido e vivenciado, né, por essa população, né, posso dizer popular, subalterna também, né, da sua produção artística e religiosa. E aí vai trazendo um legado da memória, né, desse povo. Memória, tradição, né, são palavras-chave dentro da cultura popular. Identidade, né? Identidade. Ok, José Roberto, muito obrigado pela entrevista de hoje, né? A gente deixa aqui o programa Educação em Pauta aberto para outros temas também do grupo de pesquisa. Mando um abraço para o professor Luiz Assunção, né, que já foi entrevistado também para o nosso programa. E agradecemos por ter apresentado esse tema também significativo para a ciência e para a religiosidade. Eu que agradeço e fico feliz, né, por estar aqui expondo, né, a questão da temática, da importância, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando hoje, da necessidade, né, de estar por dentro, de estar entendendo e compreendendo para uma melhor convivência, né, com o outro, das diversas formas de se manifestar, tanto a cultura quanto a religião. Ok. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Infelizmente o programa está terminando, mas você pode acompanhar também através do YouTube todos os programas que já foram exibidos na televisão, aqui na TV Câmara, ou no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, mais um programa Educação em Pauta, com reexibição também aos domingos no mesmo horário. A gente se vê na próxima semana. Até lá!